Olá, boa tarde. Terça-feira, 7 de julho, e nesse início de tarde o NT Sul já vem chegando para trazer para você as principais informações do dia. E hoje aqui na telinha da TV Novo Tempo você vai ver. Ocupação de leitos em Cachoeira do Sul é preocupante e pode levar o município à bandeira vermelha no sistema de distanciamento controlado do governo do Rio Grande do Sul. Pandemia aumenta a carga de serviço dos motoboys, mas também traz mais estresse, concorrência e acidentes. Depois da morte de uma adolescente por causa da explosão de uma lareira improvisada, fica o alerta para os riscos dos equipamentos utilizados para amenizar o frio no inverno. Nossa equipe conversou com o comandante do Corpo de Bombeiros em Cachoeira do Sul sobre os cuidados necessários. Ciclone extratropical atinge o Rio Grande do Sul e Defesa Civil alerta para vendaval. A gente conta os detalhes na previsão do tempo. E ainda, em um ano, mais de 12 milhões de brasileiros sofrem golpes na internet. Nós conversamos com a chefe de polícia do Rio Grande do Sul sobre um novo material que foi criado para evitar esse tipo de crime, uma cartilha anti-golpe. E claro, você já sabe que pode participar aqui do NT Sul enviando para a gente a sua mensagem, com uma informação, com uma foto, com o seu recadinho. É só mandar para o nosso WhatsApp no número 51997697129. Ou você também pode comentar a nossa transmissão ao vivo lá na nossa página do Face. É só acessar facebook.com/TV Cachoeira. Envie para a gente a sua mensagem e continue ligado aqui no NT Sul que já está no ar. Depois de 5 dias sem registro de novos casos de coronavírus, Cachoeira do Sul notifica 7 contaminados com o vírus. A Secretaria Municipal da Saúde informou no boletim de ontem que os pacientes são 5 mulheres e 2 homens com idades entre 32 e 70 anos. Também foram informados 5 novos casos suspeitos, 1 descartado e 1 recuperado. Com estes novos registros, Cachoeira do Sul chega a 115 casos de Covid-19 confirmados. Os suspeitos são 22 e os descartados já chegam a 423. O município tem 93 pacientes recuperados da Covid-19. No nosso site você acompanha todas essas informações. Então acesse novotempo.com/NTSul e acompanhe como está o avanço do coronavírus em Cachoeira. O aumento na ocupação de leitos em Cachoeira do Sul pode complicar a situação da cidade dentro do modelo de distanciamento controlado adotado pelo governo do Rio Grande do Sul. O sistema funciona para o controle da disseminação do novo coronavírus e a regulação das atividades econômicas do Estado. Depois de se manter invicta por 5 rodadas na bandeira amarela, Cachoeira está em bandeira laranja e caminha para a classificação de alto risco, com bandeira vermelha. A situação preocupa, porque nós estamos recebendo pacientes que não fazem parte da nossa regional, nem da nossa macro-regional, que são esses outros 3 municípios, exceto Cachoeira do Sul, que está demonstrando que essas regiões estão beirando o colapso, pois o Estado já está buscando vagas em outras regiões para eles. A preocupação expressada pelo secretário deve ser a de toda a comunidade cachoeirense, que, embora sem internações de pacientes da cidade nas aulas de isolamento da Covid-19 do HCB, está com 60% da capacidade de atendimento da doença comprometida por pacientes de outros municípios. Isso porque a classificação de risco dentro do modelo de distanciamento social controlado do governo do estado considera para restrições ou liberações de atividades econômicas indicadores regionais ou macro-regionais. Isso significa dizer que o bom comportamento isolado de cada município, a exemplo de Cachoeira do Sul, não garante uma classificação de baixo risco e nem a liberação de atividades de maneira indiscriminada. A base de classificação de risco do governo do estado é de 11 indicadores, essencialmente fundamentados no número de casos e capacidade de atendimento. Mesmo o paciente sendo de outra cidade, que não é da macro e nem da região de Cachoeira do Sul, ele está ocupando leito em Cachoeira do Sul. E o que o Estado considera como critério? A ocupação de leitos. Então, sim, pode trazer problemas para nós em relação à bandeira. Atualmente, os nossos dados não levam nós para a bandeira vermelha, mas a gente teme que com esse acréscimo de pacientes vindo de fora, nós vá para a bandeira vermelha devido a situações de outras cidades, né? Mas nós não podemos também entender isso como algo que, assim, a Cachoeira está indo bem, mas agora por causa de outros municípios nós estamos sendo prejudicados. Na verdade, o estado todo está com esse problema, né?
Então, nós temos que entender isso e tentar trabalhar da melhor forma, mesmo que não concordando, eu não concordo com todos os critérios de avaliação do governo do Estado, mas mesmo que não concordando, nós temos que entender que não cabe a nós mudar essa situação, né? E sim nos manifestarmos em relação a isso no máximo. Na última rodada de dados feita pelo governo do estado, está consolidada a situação grave de Cachoeira no critério de ocupação de leitos, único indicador com classificação preta. No critério de casos, outra luz que se acende, tendo em vista a confirmação ontem de outros 7 casos de Covid-19 na cidade. O indicador da última semana já era vermelho, com uma projeção negativa. Além disso, com a ocupação total dos leitos na cidade, uma outra preocupação. Pacientes cachoeirenses que eventualmente precisarem de atendimento serão removidos para outros municípios, atendendo a normas da regulação de central de leitos do estado do Rio Grande do Sul. Temos 4 leitos que podem ser ocupados por cachoeirenses. Então, nós estamos controlando essa situação, digamos assim. É uma questão que o Estado tem que resolver. Na verdade, eles vão ter que transferir esses nossos pacientes daí para outras localidades que tenham leitos, né? Assim como está ocorrendo com esses locais que não têm leitos, que vêm buscar em Cachoeira. É situação complicada, né? A gente fica aqui na torcida para que não haja assim, uma evolução tão grande do coronavírus, da Covid-19, né? Mas infelizmente ainda essa é a tendência. E o NTSul vai continuar acompanhando todos esses detalhes. Ontem nós falamos do atendimento que a Stas, aqui em Cachoeira do Sul, ia começar para ajudar quem teve o auxílio emergencial negado. Pois é, o serviço começou na parte da tarde e 5 pessoas foram atendidas. Esse foi apenas o início do trabalho em parceria com o Poder Judiciário Federal para formalização de recursos para quem ainda não conseguiu receber o benefício. Veja como funciona o atendimento na reportagem de Gabriela Belo. Para receber o atendimento especial em Cachoeira do Sul, as pessoas que tiveram acesso negado ao auxílio emergencial ou que estão há mais de 20 dias sem atualização sobre a aprovação, devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social do seu território, onde serão orientadas quanto à documentação necessária para o recurso e terão um horário agendado na Secretaria de Trabalho e Ação Social. No município, existem 3 centros. O CRAS Cidadania, na Rua Gregório da Fonseca, número 720, no bairro Tibiriçá. O CRAS Frota, na Rua Liberato Salzano, 296, no bairro Frota. E CRAS Zona Norte, na Rua Cândida Fortes Brandão, 1149, no bairro Marina. É bom frisar que é apenas para as pessoas que tiveram auxílio emergencial negado, né? Pessoas como a Daniela, a mãe solteira, conta que recebeu uma única parcela em abril. Depois, no mês de maio não veio nada, junho também. E aí eu fui várias vezes na caixa, né? Todos os dias praticamente. E aí a moça me disse que eu estava excluída do bolso. E eu sempre tive, desde que ele era pequeno. Daí eu fui no CRAS, eles não sabiam o que fazer até mandarem nós vir aqui. E a necessidade por esse valor é grande lá na casa de vocês? É grande, é só eu e meu filho, né? E aí ficou difícil as coisas, sem o dinheiro, só com a ajuda das pessoas, né? Da família, do vizinho, do próprio CRAS, né? Que me deu sacola, a escola também doou sacola, né? Na segunda-feira, primeiro dia de atendimento, outras 5 pessoas receberam ajuda na Stas para formalizar recurso no sistema do Tribunal de Justiça. Cada caso é um caso, né? No caso, às vezes as pessoas... Quem é servidor público vai ter que trazer... Quem está constando no sistema que é servidor público vai ter que trazer uma negativa que ele não tem vínculo público, né? Ou militar, ou se está constando que está em sistema de liberdade, né? Privado de liberdade, ele vai ter que trazer uma comprovação que ele nunca esteve preso, né? A Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social apresenta hoje ao Conselho Municipal de Assistência Social o plano de trabalho para aplicação de R$ 690 a R$ 1.360, recursos do repasse financeiro emergencial para ações de enfrentamento ao Covid-19. Parte do valor já foi recebido, cerca de R$ 366 mil, que deve ser investido na aquisição de equipamentos de proteção individual, alimentos que vão ser encaminhados para o Asilo Nossa Senhora Medianeira,
APAE e residencial inclusivo, e ações socioassistenciais, que inclui a montagem de um local para atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social, em situação de rua e imigração. Com a montagem desse espaço, a Secretaria vai poder desocupar o Derlizão, que serve atualmente de abrigo. O plano de trabalho deve ser aplicado em 6 meses. A gente fala agora de transporte público em Cachoeira do Sul. Olha só, a Câmara de Vereadores rejeitou, na tarde de ontem, o projeto que liberaria a participação de consórcios de empresas na concorrência para a concessão dos serviços do transporte coletivo público em Cachoeira do Sul. O projeto era de autoria da Prefeitura Municipal. Obteve apenas 7 votos favoráveis à proposta do prefeito Sérgio Gnatti para incluir na concorrência de operação do transporte público em Cachoeira do Sul consórcios de empresas. Era necessário o aval de pelo menos 10 vereadores, o que não ocorreu na sessão realizada na tarde desta segunda-feira no Palácio Legislativo João Neves da Fontoura. A proposta de Gnatti era de garantir maior participação na concorrência do transporte público, hoje realizado pela empresa Transporte Nossa Senhora das Graças, que opera em caráter precário, ou seja, sem contrato. Com a rejeição da proposta, apenas pessoas jurídicas, empresas, portanto, podem se habilitar à concorrência. A Prefeitura de Cachoeira do Sul segue trabalhando na elaboração de uma licitação pública para o serviço de concessão. Ainda não há data para a liberação do edital e abertura do processo após 3 tentativas frustradas no governo Sérgio Gnatti. As licitações foram todas suspensas, atendendo a contestações apresentadas pela TNSG apontando erros no edital, um dos fundamentos utilizados inclusive pelos vereadores para rejeitar a proposta do Executivo Municipal. E um dos argumentos da Prefeitura era justamente que o fato de consórcios de empresas poderem participar da licitação daria justamente a possibilidade de mais entidades, de mais empresas concorrendo, para a licitação deste serviço que está desatualizado há tanto tempo aqui em Cachoeira do Sul. Gente, olha só, o número de acidentes de trânsito com óbitos no Rio Grande do Sul teve redução de 36% em abril deste ano. Essa é a maior queda nos últimos 13 anos. Só que na contramão desses números, a realidade das ruas aponta uma outra situação. Com o isolamento social e os períodos de quarentena, diminuiu também a circulação de pessoas e veículos nas ruas. E o serviço dos motoboys foi colocado na vitrine. Aumentou a carga de serviço, o estresse, a concorrência e também aumentaram os acidentes. Em maio, essa reportagem mostrou quanto o isolamento social e as restrições geradas pela pandemia refletiram na rotina dos motoboys. Aumentou o número de chamadas, de clientes e, para eles, aumentou também a pressão e o estresse. Oi! Não, já tô chegando, só tô meio lotado, mas eu tô chegando aí, uns 20 minutos. Tá? Tá, feito. Meu Deus, outra ligação. Oi! Oi! Pedir pro povo ter paciência com a gente, tu entendeu? Porque eu sei que as pessoas estão dentro de casa, as pessoas estão estressadas, as pessoas estão cansadas, mas eu também quero... O que a gente tá fazendo? A gente já tá tocando o máximo, a gente nem tá andando, a gente tá voando, entendeu? De tanta entrega, então as pessoas ter a consciência que a gente está também estressado, que a gente está correndo e a gente está fazendo o melhor possível. A correria desses profissionais para atender a clientela é generalizada. Em São Paulo, por exemplo, nesse novo momento, o número de acidentes fatais aumentou mais de 40%, tendo entre os ingredientes fatores como mão de obra inexperiente e mais disputa e correria pelo aumento da concorrência. Dados do Detran do Rio Grande do Sul revelam que em abril, quando a pandemia se instalava no estado, foi registrada a maior redução do número de acidentes com óbitos desde 2007, 36%. Mas outro dado indica que, pela maior representatividade da frota, sempre o envolvimento de automóveis nesses acidentes se sobrepõe às motos. Mas esse ano, excepcionalmente, os motociclistas são as maiores vítimas. A gente percebeu também um agravamento no número de acidentes que envolvem motociclistas, tanto motociclistas particulares como aqueles que utilizam da motocicleta como ferramenta de trabalho. Todo mundo sabe que a cobrança é muito grande em cima da agilidade desses entregadores, desses fornecedores que utilizam a motocicleta. Veículo esse rápido, ágil, mais frágil.
Então, essa incidência, esse aumento no número de acidentes, resulta também da busca maior por parte desse serviço em função do isolamento social, né? As pessoas ficam mais restritas a seus ambientes familiares, domiciliares, e utilizam bastante esse serviço. Infelizmente, né, na busca, na conquista do espaço, alguns deixam de lado a necessidade da segurança e do cuidado e acabam se oferecendo aos riscos e disso vem o acidente. O Claudinho é motoboy há 20 anos. Há 3 anos sofreu um acidente que o deixou quase 7 meses se recuperando de 3 fraturas. Fiquei mais atento, cuidei mais dos cruzamentos, mas às vezes a imprudência não é só nossa, dos motociclistas, né? Os motoristas às vezes perdem um pouquinho, aumentam um pouquinho a imprudência deles e então não é só nossa culpa, né? O meu acidente mesmo, eu fiquei 6 meses parado, né? Pra tu ver. Eu saio, outro motoboy entra no meu lugar. Praticamente o ponto, né, o lugar, não vai ser tão prejudicial para eles, vai ser prejudicial para o motoboy, porque ele tem que parar, né? Eu fiquei 6 meses parado, né? Foi um tempinho, né? Mesmo mais atento, o Claudinho tem ciência que a sobrecarga de trabalho é hoje um dos maiores fatores de risco para a categoria. É muita pressão na entrega, né? Porque a pessoa pede e é feito, às vezes, como é que eu vou te explicar? Essas propagandas que querem tele rápida, né? Temos motoboys sobrando, então a pressão em cima do motoboy é grande. E aí, às vezes, com essa pressão, a gente corre que a gente nem percebe que está correndo, né? Então, quando vê, acontece esses acidentes mesmo, né? Por causa disso. Mas eu, no meu ver, a grande pressão, né? É um pouco causadora de acidente para nós, né? O Marcão é outro veterano na profissão. Ele observa que as incertezas geradas pela pandemia causaram uma alteração geral de comportamento, mas também alerta para a crescente disputa de mercado. O que os acidentes de moto estão havendo? Por parte nossa, o que pode acontecer? Correria, imprudência, uma pressa, uma entrega mais rápida, entendeu? E quem começa, os mais antigos não estão isso aí. É poucos que estão correndo. Eu mesmo mantenho meu ritmo e não mudo. Já tenho uma clientela. E agora os que começaram, que estão fazendo, os clientes começam a andar mais, a correr mais, como se diz, a burlar umas normas de trânsito, entendeu? E aonde perdeu o medo e perdeu o respeito nas sinalizações de trânsito, tu vai te acidentar, isso é normal. É difícil algum motoboy, tem 1 ou 2 que não se acidentaram. Ou eu já me acidentei, não tive fratura, não tive nada, graças a Deus. Tem muita gente que perdeu o emprego, foi diminuindo, tiveram que fazer a opção. O que é mais fácil? Tu compra uma moto e vai para a rua, começa a fazer com um amigo, com um vizinho, e assim tu vai indo. Só que isso não é fácil. Não é essa maravilha. Dá dinheiro, tem um salário bom. Tem, mas tem as consequências. Tu não tem tempo para ti, para tua família. Tu não tem, a tua última tela de casa não consegue fazer para tua casa. No mercado, tu não para. Quando tu começa, eles estão tocando de segunda a segunda. Entendeu? O número de motoboys ativos atualmente em Cachoeira do Sul é desconhecido. A regularização e recadastramento desses profissionais, inclusive com a exigência de curso de capacitação, se arrasta desde 2019 e deveria acontecer em agosto, mas foi novamente suspenso. Isso libera e torna o exercício da profissão mais acessível e quase que sem restrições. O edital ele foi suspenso, tá? Então agora nós estamos avaliando essa situação para ver como que nós vamos trabalhar, considerando principalmente essa situação da pandemia. Então, é uma situação diferente que nós temos que ver realmente como vamos proceder nesse caso. Então, por isso que hoje nós não temos essa definição de abertura de edital, justamente por isso, por nós estarmos analisando e ver as possibilidades de como nós vamos proceder. Com certeza, a gente nós vamos ter que ter uma conversa com o Ministério Público novamente, né? Conforme já vinha sendo feito, para também
junto ao Ministério Público, buscar uma melhor orientação de como nós vamos proceder nesse caso. A volta à chamada normalidade ainda não tem data para acontecer. O aumento ou redução das estatísticas de acidentes depende de responsabilidade e atitudes individuais. Juízo. E o cara lá de cima nos guiar e nos proteger, né? A minha principal tela é eu voltar para casa, entendeu? Voltar para minha família, voltar ao convívio da minha família. Essa é a minha principal. Eu tenho uma guriazinha que me espera todos os dias, então o cliente ele é especial, ele tem um atendimento bom, mas é tudo dentro do seu tempo. Não tem como mais fazer correria. O comentário do Claudinho é o melhor possível, né? Juízo aos motoboys, juízo a quem está no trânsito, né? Dirigindo um carro, um caminhão, seja o veículo que for, para evitar acidentes, não é? E precisamos tanto do trabalho dos entregadores, dos motoboys aí, torcendo por eles nesse momento em que as entregas estão se multiplicando e são praticamente o único caminho para muitos setores da nossa economia. Olha só, começam hoje as inscrições para o segundo semestre do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Os interessados em concorrer a vagas para instituições públicas de ensino superior devem acessar o site para inscrição até esta sexta-feira, dia 10 de julho. O endereço é sisu.mec.gov.br. Estão disponíveis mais de 51 mil vagas em instituições de todo o país. Neste ano, uma novidade. Pela primeira vez, além dos cursos presenciais, o SISU vai ofertar vagas na modalidade à distância. Para se inscrever, o candidato precisa ter feito as provas do Enem em 2019 e a nota zero da redação, a nota não pode ter sido zero, portanto, aí na redação, né? Bom, e nós vamos agora aqui para as primeiras mensagens que já estão chegando dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Para você que ainda não enviou a sua sugestão, a sua informação, um recado, a sua foto, eu relembro aqui o número do nosso WhatsApp, 51997697129. E no Face, o endereço da nossa página é facebook.com/TV Cachoeira. Você pode acessar a nossa transmissão ao vivo lá e comentar que a gente vai ler aqui a sua mensagem no NT Sul. Vamos então aqui já ao nosso Facebook para começar os recadinhos de hoje, facebook.com/TV Cachoeira. A Neca manda mensagem, boa tarde, com chuva e frio, mas vamos que vamos. Valeu, Neca, grande abraço para você, obrigado pela companhia. Lourenço Nunes, muita chuva no interior de São Lourenço do Sul, obrigado aí pelo recado. O Aleosmar da Silva Rocha está com a gente no Cerro dos Peixotos, aqui interior de Cachoeira do Sul. Grande abraço para o amigo aí também, para toda a família. Beloni Maria Peixoto também torcendo aqui, dizendo, tomara que não venha temporal. É o que torcemos, né, Beloni? Daqui a pouquinho tem a previsão do tempo. Roberto Schitz também mandando mensagem para a gente. Boa tarde para você, Roberto. Vamos aqui para a telinha. Tem mensagens também aqui através do nosso WhatsApp. O Denilson Rodrigues, de Cachoeira do Sul. Chuva abençoada no interior do Piquiri, BR-290. Vamos ver a foto que o Denilson nos encaminha. Tá aí, né? Chuva mansa caindo nesta terça-feira aqui em Cachoeira do Sul. Um abraço para os amigos do Piquiri, sempre ligados com a gente. Lauro Ruff, de Três Coroas. Hoje aqui em Serra Grande, Três Coroas, o Vale Verde sumiu. A neblina cobriu tudo e chove muito aqui. Vamos ver a foto que o Lauro mandou pra gente. Aí está, né? Não dá para ver o horizonte aí, né? A neblina tomou conta, algo que é característico especialmente na Serra nessa época. Obrigado aí ao Lauro pela foto. Tem mais, o Heitor também aqui de Cachoeira do Sul, chovendo muito na Águas Mornas. Tem foto aqui que o Heitor encaminhou pra gente também dessa situação. Olha aí, né? Já muita água empoçada no gramado aí. Obrigado, viu, pela foto, viu, Heitor? Tudo de bom para você. E convido você que não participou ainda, não mandou sua foto, não mandou sua sugestão de reportagem, seu comentário, participe com a gente, faça o NT Sul com a gente, mande o seu recadinho, está na telinha aí o nosso WhatsApp 51997697129. Você também pode mandar sua mensagem no Facebook, no YouTube, no Instagram, onde você preferir. Daqui a pouquinho a gente põe o seu recadinho no ar. No próximo bloco, depois da morte de uma adolescente por causa da explosão de uma lareira improvisada, fica o alerta para os riscos dos equipamentos utilizados para amenizar o frio no inverno. Nós conversamos com o comandante do Corpo de Bombeiros em Cachoeira do Sul sobre os cuidados necessários. Alerta de vendaval em boa parte do Rio Grande do Sul. A gente conta os detalhes na previsão do tempo. E ainda, em um ano, mais de 12 milhões de brasileiros sofrem golpes na internet. Lena Caetano falou com a chefe de polícia do Rio Grande do Sul sobre um novo material que foi criado para evitar esse tipo de crime. Uma cartilha anti-golpe.
É depois do intervalo, não sai daí. A morte da adolescente Terluíse Tozon Farias Teixeira, de 12 anos, ocorrida após a explosão de uma lareira improvisada dentro de casa, chama atenção para os riscos dos equipamentos frequentemente utilizados no inverno. O acidente foi em Lagoa Vermelha, município do norte do Rio Grande do Sul, e outras 4 pessoas da família da adolescente ficaram feridas. Morreu na madrugada de segunda-feira uma das 5 pessoas feridas pela explosão de uma lareira que ocorreu na noite de sábado, em Lagoa Vermelha, no norte do Rio Grande do Sul. Terluíse Tozon Farias Teixeira, 12 anos, morreu no Hospital São Vicente de Paulo, de Passo Fundo, para onde havia sido transferida ainda na noite de sábado, devido à gravidade dos ferimentos. Segundo os bombeiros que prestaram o primeiro socorro à família, Terluíse teve mais de 50% do corpo queimado. É importante ressaltar que a lareira que ocasionou o incidente em Lagoa Vermelha era um utensílio artesanal e não era algo certificado por alguma empresa. O comandante do Corpo de Bombeiros de Cachoeira do Sul orienta para o uso das chamadas biolareiras ou lareiras ecológicas, que são certificadas, mas normalmente também funcionam com álcool. É que a gente não pode crucificar as lareiras ecológicas, porque as lareiras ecológicas elas têm uma recomendação técnica, né? Uma especificação técnica para a utilização de um determinado tipo de combustível, que é o álcool, a 92,8%, e ele é específico para isso aí, para a lareira ecológica. E ele tem a lareira mesmo, ela tem uma proteção ali, ela tem uma determinada segurança que ela é projetada pelo fabricante. Mas é claro que além de toda a especificação dela, a gente tem que tomar o cuidado de deixar afastado de imóveis, de sofás, de estofados, de cortinas, puffs, seja o que for, de qualquer tipo de imóvel. E principalmente também não deixar crianças ficar próximo, né? Mas a gente não orienta que a pessoa faça uma lareira em casa. Não, isso não se faz lareira em casa. Não se constrói uma lareira do nada, assim, porque ela vai ficar não vai ficar exatamente como ela tem que ser, não vai ficar com a segurança que ela deve proporcionar. O comandante faz outro alerta, que vale para lareiras ecológicas ou não, fogões a lenha e aquecedores. Só mantê-los acesos ou ligados ao ficar em casa e, quando for sair, esperar o fogo apagar completamente. É importante também salientar que se deixe sempre uma ventilação no local, janela aberta, porque a saturação, a queima da lareira pode saturar aquele ambiente de monóxido de carbono, porque vai queimar o oxigênio daquele local. Então é importante sempre a gente deixar uma abertura, uma janela em algum lugar assim do ambiente, para que circule um pouco de ar. Em caso de emergência, acionar os bombeiros. Sem dúvida nenhuma. Em caso de emergência, liga 193. Estamos sempre em prontidão, né? Então, sempre acionar 193 para qualquer tipo de dúvida, inclusive, não somente na situação do acidente ali, do incêndio, mas também, se tiver alguma dúvida, pode ligar para nós, que nós sanaremos essa dúvida através do nosso telefone. Muito cuidado, né, nesse inverno aí, com esse tipo de invenção ou improvisar algum ambiente assim, não é, para evitar situações que podem se transformar em verdadeiras tragédias como essa que a gente relatou, né? Bom, e hoje é dia de alerta no Rio Grande do Sul. A Defesa Civil emitiu ontem alerta de vendaval para a maior parte do estado. Isso por causa do ciclone extratropical que atinge o território gaúcho nesta terça-feira. Então nós vamos conferir agora a previsão do tempo para hoje. Terça-feira com previsão de muita chuva em Cachoeira do Sul, com chance de tempo severo da tarde para a noite por causa do ciclone extratropical. Mínima 9 graus, máxima 13. Quarta-feira já vai ter chuva menos significativa, mas em forma de pancadas e até alguma chance de aberturas de sol para o fim do dia. Mínima 10 graus, máxima 13. Quinta-feira o sol volta a aparecer e faz frio de manhã. Mínima 5 graus, máxima 14. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul.
Um novo centro de baixa pressão vindo do Paraguai começa a formar um novo ciclone, desta vez extratropical, sobre o Rio Grande do Sul. Assim, se espera muita chuva e ventos fortes para o estado. O alerta principal dessa vez é para o volume de chuvas. Nas áreas da Serra, da Grande Porto Alegre e do Litoral Norte, são esperados volumes de 150 a 200 milímetros em algumas cidades. Com isso, a Defesa Civil alerta para risco de alagamentos, inundações, transbordamento de arroios e até mesmo deslizamentos de terra. De acordo com a Metsul Meteorologia, a chuva já atinge todo o território do estado desde o período da manhã. Há risco de temporais isolados em pontos da metade norte, região que vai registrar volume um pouco menor de chuva. Na capital Porto Alegre, a temperatura máxima prevista é de 15 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 13. Em Passo Fundo, norte do estado, 16 graus. Em Santa Maria, na região central, 13. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 17 graus. Para Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 14 graus. Gente, 100 servidores e técnicos da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, da Emater e do Ministério da Agricultura tiveram um treinamento por videoconferência para a prevenção e controle de gafanhotos. A capacitação foi organizada pelo Ministério da Agricultura. Os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão em estado de emergência fitossanitária desde 25 de junho, por determinação do Ministério. A medida é preventiva e deve durar 1 ano. A medida foi tomada após alerta dado pelo governo argentino no final de junho, ao acompanhar o deslocamento de uma nuvem de gafanhotos em direção ao sul do Brasil. A nuvem permanece com baixa mobilidade, localizando-se na província argentina de Corrientes. Bom, e nós vamos para a telinha ver mais algumas mensagens que estão chegando aqui no NT Sul. Na verdade, nesse momento, nós não vamos para a telinha porque eu vou trazer aqui os recados que estão chegando através do nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Mande aí a sua mensagem, comente lá na nossa live. O mesmo conteúdo que é transmitido ao vivo na TV, você também pode acompanhar no Facebook nesta live e interagir, mandar o seu recado, a sua opinião sobre os fatos do dia. A Elisângela Bittencourt pergunta aqui, bom dia, como fica essa situação dos leitos em Cachoeira? Agora há pouquinho a gente trouxe uma entrevista com o Roger Gomes, secretário de Saúde aqui de Cachoeira do Sul, atualizando essa situação. Já já o conteúdo vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube, no nosso site também. Mas, resumidamente, Cachoeira do Sul tem 10 leitos de UTI, 8 deles são regulados pelo SUS, então, quer dizer, pacientes de diferentes regiões do estado podem ocupar esses leitos. Atualmente tem 6 pessoas internadas por coronavírus, 4 delas utilizando respiradores, estão entubadas, como a gente já havia destacado aqui. Então, pode ser, como destacou o secretário, que eventualmente algum paciente cachoeirense desenvolva um quadro mais grave e precise ser deslocado para outra região do estado. Essa é a preocupação deste momento. Daqui a pouquinho todos os detalhes lá no nosso site. Quem também manda mensagem aqui deixa eu encontrar, o Luiz Augusto está com a gente aqui mandando mensagem também. O Gomes Venceslau, Celso Medeiros, grande abraço aí para vocês, obrigado pela companhia. Alessandra Mota Brito, também tudo de bom aí para você, obrigado pela mensagem. Bom, daqui a pouquinho tem mais recadinhos dos nossos telespectadores, vai mandando sua mensagem também. Vamos falar de oportunidades de emprego? 8 vagas estão disponíveis em Cachoeira do Sul. Os cargos são para as praças de pedágio da concessionária CCR Via Sul. As agências da FGTA Cine de Osório e Santo Antônio da Patrulha estão selecionando trabalhadores para 8 vagas de agente de atendimento e arrecadação para as praças de pedágio da concessionária CCR Via Sul. As oportunidades de trabalho são preferencialmente para pessoas com deficiência. O cargo consiste em arrecadar a tarifa de pedágio, prestar contas do valor arrecadado, atender usuários no perímetro da praça de pedágio, realizar panfletagem e pesquisa, além de executar a função de agente de pista. A atividade exige atenção, concentração, realização de cálculos e observação. Para concorrer às vagas é necessário ter ensino fundamental completo. O empregador oferece salário de R$ 1.045, além de refeição no local e vales transporte e refeição. Interessados nas vagas devem acessar o aplicativo Cinefácil, disponível na Play Store ou Apple Store, ou entrar em contato com as agências pelos telefones Osório 51 9844 34213 e Santo Antônio da Patrulha 51 3662 1529.
Gente, o presidente Jair Bolsonaro confirmou o coronavírus. Ele está fazendo uma live neste momento, trazendo detalhes sobre isso. Ontem à noite ele já tinha ido a um hospital para fazer exames, cancelou a sua agenda desta terça-feira. E daqui a pouquinho nós vamos trazer um vídeo do presidente falando sobre isso também e todos os detalhes sobre o quadro de saúde de Jair Bolsonaro. Olha, desde a última quarta-feira, dia 1º de julho, a vacina contra a gripe está liberada para toda a população em Cachoeira do Sul. Na manhã de hoje, a Coordenadoria da Saúde confirmou que as vacinas ainda estão disponíveis em todos os postos de saúde do município. Quem quiser se vacinar deve comparecer a qualquer um dos postos de saúde no horário das 7 da manhã ao meio-dia ou de 1 da tarde até às 4 horas. Gente, todos os alertas em relação ao coronavírus dão um foco especial nos idosos, que são do grupo de risco e são mais afetados pela Covid-19. Pois é, o ideal é conseguir evitar que eles contraiam a doença, mas caso isso não ocorra, é importante identificar o vírus para dar um tratamento adequado aos pacientes. É sobre isso que Francisco Bastos fala hoje no quadro Raio-X da Saúde. Nas últimas semanas, a Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeira do Sul vem executando a testagem dos idosos em nosso município, especialmente os albergados, aqueles que estão em casas de repouso e também no Asilo Nossa Senhora Medianeira. O resultado tem sido extremamente favorável, porque tem sido diagnosticado negativo, estão negativados, não existe a presença do vírus, não existe a circulação do vírus nesses locais. Isso mesmo que tenha passado, sem ser dado uma importância como deveria, mas ele revela todo um trabalho que é executado pelas administrações desses locais, que evitam, logicamente, evitaram até este momento, que tenhamos, como em outros locais, em outros países, surtos nesses locais, que, logicamente, isso interfere nos indicadores e causam uma alteração muito grande em todo o processo de enfrentamento da pandemia. Felizmente, a região de Cachoeira e Cachoeira do Sul, ela vem se mantendo numa posição, até este momento, favorável. Mas isso é resultado, logicamente, de todo um trabalho feito pela administração pública, através do sistema de recursos, Sistema Único de Saúde, e que envolve vários segmentos. Mas também, e é importante que se saliente nesse caso específico, o quanto o Asilo Nossa Senhora Medianeira, ele vem colocando vários profissionais e todos os cuidados necessários para que lá não tenha nenhum tipo de problema em relação à pandemia, a sua mais de meia centena de idosos que lá vivem, diuturnamente, e pelas suas idades, pelas comorbidades que existem, que possuem, logicamente se transformam, são um grupo de risco. É importante salientar que o asilo, ele vive da caridade, ele vive do voluntariado, ele vive de doações, mas que neste momento, especialmente quando o município, quando são destinados recursos públicos para o enfrentamento da Covid, de que se olhe um pouquinho também para destinar recursos para o asilo em termos de prevenção. E isso se dá desde que tenhamos o acesso daquelas pessoas que lá estão a cuidados que são necessários para que não fique exposta a outras doenças e isto leve naturalmente ao adoecimento e também a colocar em risco as suas vidas, não somente em relação ao Covid, mas de outras enfermidades. Portanto, fica aqui os cumprimentos ao trabalho da Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeira do Sul, das testagens que são feitas, mas a partir de então, cabe também um olhar sobre a questão administrativa, a questão de recursos que estão vindo, estão chegando a Cachoeira do Sul, para também serem destinados para esse importante espaço, essa importante instituição de nosso município, que realiza um trabalho dos mais importantes e significativos.
E já está todo mundo cansado de ouvir que é preciso ter cuidado na internet para não cair em golpes. Mas nunca é demais lembrar, especialmente porque anualmente milhões de pessoas são vítimas desse crime. Um relatório lançado em agosto do ano passado apontou que nos últimos 12 meses, 12 milhões de brasileiros tinham sido vítimas de golpes na internet. E a Polícia Civil do Rio Grande do Sul lançou um novo método de ação contra os golpistas virtuais, uma cartilha antigolpe. Nela constam os 15 golpes mais utilizados e como evitá-los. A repórter Lena Caetano está chegando agora com mais informações. Pois é, Daniel, e neste período, nesta época de pandemia, muita gente em casa, isolamento social, enfim, o companheiro parceiro de grande parte das pessoas de todas as idades é o celular, é o computador, são as redes sociais. E aí abre-se uma janela enorme para aplicação de golpes. Preocupados com isso, a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul lançou uma cartilha. E sobre esta cartilha antigolpe, nós vamos conversar a partir de agora com a chefe de polícia do Estado do Rio Grande do Sul, a delegada Nadine Flor. Bem-vinda, delegada. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Prazer tê-la conosco. Eu pergunto inicialmente o que motivou. A gente sabe que o aumento do número de casos, evidentemente, mas nós temos um número com relação ao Rio Grande do Sul especificamente, ou números ou dados que apontem a real necessidade do surgimento de uma cartilha para orientar a população sobre os diversos golpes? Sim, é importante que a população saiba que nesse momento de isolamento social, de distanciamento controlado, nós observamos um aumento nos delitos de estelionato. Não é pela quantidade desses delitos, mas pela forma. Nós tivemos uma queda de indicadores de criminalidade em todos os delitos e golpes começaram a ser registrados, reclamações de pessoas que foram vítimas de WhatsApp clonado, de golpes pela internet, golpes do cartão, muitos golpes utilizando essas nossas ferramentas, que são as ferramentas que hoje nós estamos dentro de casa, isolados e utilizando. Então, e-mails que muitas vezes são redirecionados às pessoas por curiosidade acabam acessando algum determinado link, acabam fazendo compras que não são nunca entregues. Tudo isso fez com que a Polícia Civil reunisse algumas informações dos principais golpes que estavam sendo feitos e continuam sendo feitos no estado do Rio Grande do Sul e lançamos, então, uma cartilha com o objetivo de prevenir, para que a população saiba que os fatos estão acontecendo, se previnam, tomem algumas cautelas, evidentemente com o intuito para que não sejam mais vítimas de determinados crimes. Então, foi por isso que a Polícia Civil, através da sua comunicação social, com o apoio de todos os departamentos que trabalham com esse tipo de investigação, e especificamente a nossa Delegacia de Crimes Cibernéticos, dentro do DEIC, nosso Departamento Especializado de Investigação Criminal, montou, então, uma cartilha de orientação contra esses golpes que estão acontecendo. Nós já vamos falar sobre esses golpes, quais são os mais aplicados e dar algumas dicas para quem nos assiste. Mas eu lhe perguntaria inicialmente de que maneira ou como a Polícia Civil do Rio Grande do Sul está estruturada para combater esse tipo de crime, até porque muita gente pensa, é virtual, é na internet, não dá nada, o pessoal não tem como me rastrear, como me localizar. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Hoje nós temos ferramentas, nós pedimos que a população faça o registro dessa ocorrência. A primeira e o que desencadeia toda essa investigação é justamente a ocorrência policial, que hoje pode ser feita em qualquer delegacia de polícia, mas não somente ali. Nós abrimos e ampliamos todas as possibilidades do nosso site, nossa delegacia online, que é uma delegacia que já existia, mas que foi ampliada neste momento de pandemia. Então, basta entrarem no site da Polícia Civil, www.pc.rs.gov.br, também no site do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, se identifica imediatamente ao abrir a tela do site da Polícia Civil, a delegacia online. Lá é possível fazer esse primeiro registro, pelo menos contar inicialmente o que aconteceu, para que a gente possa, evidentemente, começar a investigação. Nós temos uma delegacia especializada no estado do Rio Grande do Sul de crimes de informática, crimes cibernéticos, mas todas as nossas delegacias do estado estão aptas a essa investigação. É importante que nós queremos, com essa cartilha e com esse alerta,
fazer com que as pessoas não caiam no golpe, porque o que acontece é, muitas vezes as pessoas são vítimas, depositam dinheiro, inclusive perdem então dinheiro, e há uma dificuldade, sim, muito grande depois de resgatar novamente esse dinheiro para devolver às vítimas. Às vezes nós identificamos a autoria e às vezes não conseguimos, então, restituir esses valores. Por isso, a necessidade dessa cartilha, para que a gente dê um passo atrás, para que a gente realmente evite o crime, que o crime não aconteça. Muitos crimes já foram identificados pelo Estado, no interior também, não só na região metropolitana e Porto Alegre. Nós tivemos prisões em flagrante, inclusive, de muitos golpistas que alguns deles nem eram gaúchos e acabaram vindo para cá nesse momento para cometer esses golpes. Bom, esta cartilha ela está disponível nas redes sociais ou nas redes sociais da Polícia Civil, na verdade, né, para que qualquer pessoa tenha acesso. Eu dei uma lida por lá e verifiquei que ela destaca principalmente 15 golpes que são os mais aplicados, pode-se dizer assim, onde é explicado o golpe e é explicado também o contragolpe, pode-se dizer assim, a dica de como não cair, de como prevenir esse golpe. Poderia dizer para a gente alguns desses golpes, delegada, nesse tempo agora, nesse período de pandemia em que o auxílio emergencial é a necessidade de muita gente, até para isso tem gente dando golpe, né? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Começaria fazendo o alerta justamente a esse golpe do auxílio emergencial. Muitas pessoas estão recebendo links, e seja por WhatsApp, seja por e-mail, né, acessando sites que não são sites oficiais, recebendo links que dizem, olha, você se enquadra, você tem todas as características para que possa receber esse auxílio emergencial. Muitas vezes esses golpes vêm com frases que têm que ter chamado a atenção da população. Frases que dizem, é o último dia, somente nas próximas 24 horas, urgente, é sua última chance. Então, esses chamamentos já tem que haver um alerta e uma desconfiança por parte da população. É importante que a população saiba que o auxílio emergencial é uma busca que a pessoa faz para aquele auxílio, é ela que vai até a Caixa Federal, enfim, buscar esse auxílio, é ela que pede. Muitas vezes ela não recebe um e-mail dizendo que ela está apta para esse recebimento dos R$600, que é o auxílio emergencial. Então, que as pessoas tenham muito cuidado ao clicar em links, ao receber e-mails que não sejam de repente, justamente pedidos que a própria vítima tenha feito, né? Que não sejam respostas de e-mails e conversas. Então, esse é o principal golpe no momento, o golpe do auxílio emergencial. Mais do que isso, eu avanço um pouquinho em relação também à clonagem do WhatsApp. Nós temos muitas pessoas que estão vendendo produtos pela internet, anunciando o seu celular. Muitos utilizam este anúncio deste celular e ligam para a pessoa e dizem, olha, sou de um determinado site, se fazendo passar, né, como esse site oficial. Preciso que você me identifique, me mande um código que nós vamos encaminhar para o seu celular nesse momento, por SMS, ou outros golpes que também surgem e a pessoa acaba fornecendo, então, outros dados, como o SMS que é recebido pelo WhatsApp. Neste momento ocorre a clonagem do WhatsApp e esses criminosos passam a exigir dinheiro para os contatos que as pessoas têm no seu celular. Então, se fazendo passar pela pessoa, dizendo que está passando fome ou que está desempregado, até para um amigo, para um familiar, acabam pedindo dinheiro. Então, tem que ter muito cuidado. Não depositem valores, por mais que esses pedidos venham por WhatsApp, por pessoas que vocês conhecem, mas como esse WhatsApp está clonado, é um outro cidadão que está do outro lado do telefone. Então, por favor, a gente faz esse alerta, solicitando que as pessoas façam contato com esses familiares, com esses amigos que estão pedindo dinheiro, antes de qualquer depósito. Não pode ser simplesmente com um pedido de WhatsApp, sair correndo e fazer esse depósito. Liguem, conversem com a pessoa e realmente verifiquem se há essa necessidade dessa ajuda. E o último golpe que eu destacaria é o golpe do cartão. Temos inúmeros fatos, e aqui cito, por exemplo, no município de Santa Maria, nós tivemos 2 prisões em flagrante já desses golpistas que fazem se passar por pessoas do banco,
dizem que vão até a casa da vítima, vão retirar, então, esse cartão, pedem que a vítima corte, mas não corte o chip, e pedem justamente o chip de volta para poder encaminhar um novo cartão, se valendo de pessoas que se vestem bem, às vezes chegam até identificadas pelo próprio banco, pelo próprio serviço do cartão, dizendo que esse cartão foi clonado, que querem, então, alterar. Com o chip em mãos, eles saem na comunidade a fazer várias compras. Então, nós tivemos também, recentemente, muitos golpes no estado do Rio Grande do Sul em relação a isso. Bom, a listagem da cartilha antigolpe da Polícia Civil, que está lá no site da Polícia Civil, você pode acessar, você que nos assiste agora, pode baixar, inclusive, pode ler, compartilhar, enfim. É um compartilhamento saudável, é um compartilhamento seguro para que as pessoas saibam do que se trata. Delegada, afora essas abordagens já feitas até agora, alguma recomendação final a quem nos assiste com relação a esses golpes? São 15 golpes destacados na cartilha, né? Mas a gente sabe que tem muito mais. Para quem nos assiste, pessoas de todas as idades, qual a recomendação afinal? As pessoas devem buscar mais informações antes de fazer efetivamente compras, antes de aceitar ligações, antes de fazer depósitos. Então, em sites oficiais. Também, e acho que os jornalistas estão tendo um papel fundamental nesse momento, que as pessoas realmente repliquem essas informações, que os jornalistas também estão engajados nisso, então que procurem os sites oficiais, procurem se informar, a própria internet, muitas vezes é importante, a gente lança ali na internet, até no próprio Google, se é fake news ou se não é, algumas notícias também, não somente nos golpes, mas não compartilhar notícias falsas. Então, que a população tenha a cautela necessária para não compartilhar algo que não seja, que não tenha certeza que é verdade. Então, faça esse alerta também em relação às fake news e em relação aos golpes, que tenham muito cuidado. Verifiquem em sites oficiais antes de qualquer ação nesse sentido. Delegada Nadine, a gente quer agradecer muito a sua participação conosco aqui no NT Sul, na telinha da TV Novo Tempo. Obrigado pelas informações mais uma vez. Bom trabalho, boa tarde. Muito obrigada, estamos sempre à disposição. A Polícia Civil tem como lema servir e proteger, e acho que é isso que todos os policiais, agentes e delegados têm feito, mesmo nesse momento difícil de pandemia. Muito obrigada. Muito obrigado, delegada Nadine, também a Helena Caetano pelas informações. Precisamos ficar atentos para não cair nesses golpes virtuais, né? Bom, como eu já falei mais cedo aqui, foi confirmado hoje o exame do presidente Jair Bolsonaro, foi positivo para coronavírus. Ele fez uma live agora há pouco para trazer detalhes, né? Ainda ontem à noite já havia essa suspeita, ele apresentava febre, cansaço, e a gente traz agora pelo menos um trecho desse vídeo em que ele fala sobre o seu estado de saúde e também sobre o teste positivo para coronavírus. Todo mundo sabia que ele mais cedo ou mais tarde ia atingir uma parte considerável da população. Como tem muita gente, eu, por exemplo, se não tivesse feito o exame, não saberia, né, do resultado. E ele acabou de dar positivo. Deu positivo, então? Deu positivo. Agora, como é que isso tudo aconteceu? Vale a pena você fazer um breve histórico. Começou domingo com uma certa indisposição e se agravou durante o dia de segunda-feira, com mal-estar, cansaço, um pouco de dor muscular e a febre, no final da tarde, chegou a bater 38 graus. Obviamente, as medidas que estou tomando, protocolares, é para evitar a contaminação a terceiros. Isso cabe a todo e qualquer cidadão brasileiro, independente se ele é um cidadão comum ou presidente da República. O senhor recebeu o resultado do exame, presidente? Tem mais ou menos uma hora atrás, chegou esse resultado para mim e nós resolvemos divulgá-lo para que não houvesse quaisquer dúvidas no tocante ao que aconteceu comigo. Muito bem, então confirmado, caso de coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro apresenta estar relativamente bem neste momento, né? A gente vai acompanhar também todos os desdobramentos deste caso, mais detalhes em breve lá no nosso site novotempo.com/NTSul. Vamos agora aos recadinhos que estão chegando aqui da nossa audiência. Mande a sua mensagem para a gente também através do nosso WhatsApp 51997697129. Então vamos de imediato para a telinha ver os recados. O Douglas lá de Candelária. Daniel, estamos acompanhando o NT Sul direto de Candelária.
Nosso município está completando 95 anos de emancipação. Valeu, Douglas. Parabéns a todos os candelarienses. Acho que falei certo, né? Valeu, Douglas. Tudo de bom para você aí. Obrigado pela companhia. Grande abraço para toda a família. Quem mais? A Cláudia também manda mensagem pra gente. Bom dia, sou a Cláudia, moradora da Batista Carlos. Manda um abraço para Mariá, que está completando 3 anos hoje. Vamos ver a foto da Mariá que a Cláudia manda pra gente. Olha que graça, aí está a Mariá, aniversariante do dia, e a gente deseja muitas felicidades, muitos anos de vida. Quem mais? A Tatiane também mandando mensagem. Quero homenagear o meu filho, Lucas, que está de aniversário hoje. Vamos ver o Lucas aí também passando pela nossa tela. Tá aí o Lucas, parabéns para ele. Certamente já recebeu o abraço, né, de quem está com ele, de todos de casa, mas receba aí também um abraço aqui da Novo Tempo, com todo carinho, né, da equipe do NT Sul. O Isaac também manda mensagem pra gente. Quero mandar um abraço para minha avó, Jocelaine. Valeu, Isaac. Tudo de bom para você e para a vovó Jocelaine também, que está acompanhando o NT Sul. A Tânia Regina, fui na Está semana passada, fui muito bem atendida. Mudaram os atendentes e o que pedi no ano passado nem no papel estava, diz aqui a Tânia, né? Aí complica, né, Tânia? Falta histórico, falta um pouquinho de acompanhamento, vamos dizer assim, a essas situações. Uma pena, mas obrigado por relatar pra gente aqui. O NT Sul desta terça-feira está chegando ao fim, mas você já sabe que pode continuar acompanhando as notícias de Cachoeira do Sul lá através do nosso site. É só acessar novotempo.com/NT Sul. Você encontra por lá todas as reportagens exibidas aqui no NT Sul e outras notícias também de Cachoeira do Sul, do Rio Grande e também do mundo. Acesse para ficar por dentro. Amanhã a gente tem um encontro marcado para mais um NT Sul ao meio-dia. Ótima tarde para você, até lá. Tchau!